um biólogo japonês chamado Yoshinori. Esse biólogo japonês chamado Yoshinori, em 2016, ele ganhou o prêmio Nobel em medicina. Por quê? Ele começou a investigar o jejum e os efeitos e os impactos do jejum na vida do ser humano. Ele percebeu muitos impactos positivos no nosso corpo humano quando nós estamos jejuando. Quando você está jejuando, esse biólogo japonês, Yoshinori, ele começou a perceber esses impactos positivos, fez a sua apresentação e ganhou o prêmio Nobel. Então vocês percebam que as pessoas ao redor do mundo já estão descobrindo o poder que há no jejum. Então, quando nós começamos a perceber, quando nós estamos jejuando, segundo esse biólogo que ganhou esse prêmio Nobel, nós no jejum começamos a desenvolver algo chamado autofagia. Isso que começa a ser desenvolvido no seu corpo quando você está jejuando. Mas você que está do outro lado, talvez esteja se perguntando, bom, mas o que é isso? Autofagia? Será que tem alguma explicação? Porque agora fiquei interessado. Se essa autofagia, ela traz impactos positivos sobre o meu corpo, eu quero essa autofagia. O que é autofagia? Primeiro, autofagia significa autonutrição. O que acontece com a autofagia? Essas células que existem no nosso corpo, elas começam a se alimentar de outras células. É isso mesmo. É como se fosse uma reciclagem no seu corpo, no seu organismo, quando você está jejuando. É isso que a autofagia começa a fazer conosco. Ela evita células mortas, evita células danificadas. Então, veja que eu nem entrei ainda na parte espiritual. Só estou mostrando aqui alguns impactos positivos que o jejum nos traz a partir do momento que estamos nesse processo. Então, nós desenvolvemos a autofagia. E a autofagia, meus amados e queridos irmãos, ela é responsável pela renovação do nosso organismo. Quando? Quando estamos jejuando. Então, existem alguns benefícios durante o processo do jejum que eu quero estar falando para vocês e que isso venha motivá-los a jejuar. Eu creio que essa palavra, o próprio Deus que colocou aqui para nós estarmos falando, porque Deus quer uma geração jejuando, buscando a face de Deus, buscando pela nação brasileira. E é por isso que estamos aqui e foi Deus que nos deu essa palavra. Então, mas alguns impactos naturais do jejum. O jejum, ele vai desacelerar o envelhecimento. Já parou para pensar nisso, Heitor? Olha a força que tem o jejum. Ele vai desacelerar o envelhecimento. E também o jejum, ele vai lutar contra infecções. Então já vai anotando. Esse vídeo vai ficar gravado, você pode voltar e assistir quantas vezes você quiser para ver essas informações que estão sendo dadas aqui. Mas é isso mesmo, ela luta contra infecções. A autofagia, Heitor, ela previne contra o câncer. Uma coisa é você já está com câncer, outra coisa é a prevenção. Então, durante o jejum, você desenvolve a autofagia e você consegue essa prevenção contra o câncer. Por quê? Ela vai se alimentar das células cancerígenas. Gente, é muito importante, meus irmãos, vocês estarem jejuando. Tem muitos benefícios. E alguns benefícios a mais é que a autofagia, ela vai também te ajudar em outras prevenções. Ela vai te prevenir da diabetes tipo 2. Quem é diabético, entende sobre isso, sabe o que eu estou falando. Vai ajudar na prevenção contra a diabetes. Ela vai ajudar também na prevenção
contra o Alzheimer. Já pensou então um negócio desse? Vai ajudar na prevenção contra o Alzheimer. E os estudos sobre jejum, eles começaram a se destacar por causa de todos essas coisas que ganhamos positivas, que lá na Universidade de Tóquio, a Universidade de Tóquio começou a estudar sobre os efeitos positivos do jejum. E sabe que foi descoberto? Que se você comer 30% menos de tudo que você come hoje, você vai viver 10 anos a mais. Gente, isso aqui é maravilhoso. Você deve estar se perguntando assim: bom, mas Deus ele tem um poder da vida em suas mãos. É verdade, mas quando tem alguém ali já acamado, às vezes Deus recolhe aquela pessoa, leva para a eternidade. O mais importante, meus irmãos, é a salvação. Só que o Heitor, durante o programa, você vai voltar a assistir esse programa, você vai perceber que o Heitor ele disse que Paulo fala para nós cuidarmos do templo do Espírito Santo. Nós temos que zelar do templo do Espírito Santo. Você pode ler isso em 1 Coríntios 6,19. Então nós temos o livre-arbítrio. Isso aqui é importante, eu vou falar novamente, que é uma informação extraordinária, cientificamente comprovado. Universidade de Tóquio, se você comer 30% menos de tudo que você come hoje, você vai viver 10 anos a mais. E esses benefícios, Heitor, eu fico pensando, não é só para o cristão. Esse benefício é para qualquer ser humano. Isso aqui é uma bênção de Deus para o ser humano na Terra. E todas, ou quase todas as religiões no planeta, elas jejuam, só para sua informação, elas jejuam. Outras religiões no mundo inteiro. E uma das religiões que jejuam bastante, só para os irmãos terem uma ideia, é o Islã. Os muçulmanos, eles ficam um mês inteiro. E eles ficam esse mês inteiro jejuando do nascer do sol até o pôr do sol. E sabe qual é o nome desse jejum que eles fazem? Jejum de Ramadã. E eu fico pensando, estão dando um banho em nós, cristãos. Deus está te chamando para jejuar. Eles jejuam do nascer do sol até o pôr do sol. Agora pensa aí, 30 dias, um cristão num propósito com Deus, jejuando, desde o nascer do sol até o pôr do sol. Que bênção seria a sua vida espiritual, fazendo isso para Jesus. Então, qual é outros benefícios que ocorrem durante o jejum? Sabe, meus irmãos, eu citei aqui os muçulmanos, que eles fazem esse jejum de Ramadã, e nesse período que eles estão jejuando, sabe o que acontece? Eles pegam diversas áreas do conhecimento e começam a estudar. Eles estudam bastante, eles começam a meditar, refletir bastante. Então, existe alguns impactos naturais do jejum no nosso cérebro, e eles descobriram isso. E essa é uma descoberta talvez para você talvez não sabia disso, e a partir de hoje vai começar a jejuar. Depois que eles descobriram que durante esse processo de jejum, eles teriam que estudar, é concentrado no nosso cérebro uma grande proporção de sangue no momento que estamos de jejum. É por isso que está te dando dor de cabeça quando você jejua. Mas depois você vai se acostumando. Então eles descobriram isso. Então o foco é maior. A retenção da informação é maior. Sabe o que começou a acontecer com eles, Heitor? Eles começaram a ganhar prêmio Nobel também. Impressionante. Começaram a se destacar na área da ciência. Por quê? Descobriram que quando estão em jejum e estão estudando, retém mais a informação. Então, um conselho que eu quero dar para todos que estão ouvindo aqui essa noite: no momento que você estiver de jejum, abra sua Bíblia e começa a devorar o livro sagrado. E Deus vai te dar mais sabedoria. Deus vai te dar mais entendimento, mais inteligência a partir do momento que você lê a Bíblia em jejum. Então isso aqui é um segredo para nós, um impacto natural do jejum no nosso cérebro. Queridos, mas tem mais benefícios, muito mais benefícios. Um grande historiador chamado Heródoto, e esse grande
historiador chamado Heródoto. Ele escreveu dizendo o seguinte: os egípcios, eles ficam 3 dias por mês, 3 dias por mês, para evitar doenças, e eles ficam esses 3 dias de jejum. Então para pensar, até hoje, a ciência, a medicina do Egito é considerada a melhor medicina mundial. E naquela época, eles já sabiam disso. 3 dias em jejum para evitar doenças no corpo. Então, meus amados e queridos irmãos, isso aqui é alguns dos toques que Deus está dando para nós, mas é muito importante também quando nós estamos estudando, até mesmo você, professor da escola bíblica dominical, você que é professor ou estudante mesmo de teologia, quando você estiver jejuando, comece a pegar essa revista da escola dominical, a sua mente vai abrir mais. Existem impactos na nossa mente quando estamos estudando de jejum. Por exemplo, eu posso citar aqui homens que se tornaram grandes na história, que sempre estudaram de jejum. Engraçado, um deles era cristão, conhecido como cristão, cientista físico, Sir Isaac Newton. Isaac Newton, ele rejeitava a comida. Ele gostava de estudar em jejum, porque ele já sabia que quando ele estudava em jejum, o impacto na sua mente, a iluminação que vinha na sua mente era maior. Então, homens do passado sabiam disso. E isso está sendo redescoberto. E essa noite Deus está mostrando para você isso também. Outros homens na história que estudavam de jejum e se tornaram homens que tinha muita inteligência, como Platão, por exemplo. Platão, ele refletia, estudava e rejeitava a comida. No momento das suas reflexões, no momento das suas observações, horas e horas e horas. E não apenas Platão, mas também Sócrates. Ele gostava de estudar, de examinar, de refletir em jejum. Então, homens do passado sabiam disso. Impacto natural do jejum em nosso cérebro. Então, o que isso tem a ver conosco? Porque, meus amados irmãos, isso aqui é para todos. O que faz isso? O que dá essa inteligência? O que dá esse impacto? Volto a repetir, algo chamado autofagia. A autofagia, ela faz isso conosco. Agora, você que está interessado no jejum, você que está se sentindo inspirado por Deus, nós oramos para que você se sinta inspirado por Deus. Você líder de jovens, você que é pastor, você que é jovem, você quer ver Deus abençoar ali a sua geração, comece a jejuar. Mas essa autofagia, ela ocorre no nosso corpo? Ocorre. No jejum? Exatamente. Mas tem uma pergunta. Com quanto tempo, qual é o período que eu vou ter que jejuar? Ou quantas horas eu vou ter que ficar sem comer? Para que essa autofagia tenha um impacto no nosso corpo. Segundo a ciência, no mínimo 12 horas. Não é que Deus não aceita o seu jejum, dependendo do seu biotipo. Tem gente que faz 3, 4, tem pessoas que são diabéticas. Não é nada disso. Eu estou falando sobre os impactos naturais extraordinários que ocorrem conosco. No mínimo 12 horas para que a autofagia ela comece a se desenvolver em nosso corpo. Agora, vamos parar para pensar aqui agora no lado espiritual, unindo tudo isso que eu disse. Agora pensa você unindo tudo isso com oração. Pensa você unindo tudo isso com a leitura da Bíblia. Então eu vou fazer até uma metáfora. Uma metáfora. Porque, que metáfora é essa? Você jejuando, você lendo, e se Deus te der graça, faça até alguns jejuns prolongados, dependendo da sua saúde, com acompanhamento médico. Sabe o que vai acontecer com o dom da palavra de Deus na sua vida? Metaforicamente falando, a espada da palavra irá aumentar na sua vida, obreiro. A espada da palavra vai ser aumentada na sua história. Então é isso que Deus está nos chamando aqui nesse momento para o jejum. Mas nós iremos ver alguns versículos bíblicos. Eu pedi até para o Heitor ali separar alguns textos para nós estarmos analisando. Mas antes do Heitor fazer a leitura, eu quero informar os irmãos que no Antigo Testamento, os judeus eles tinham
instituído por Deus um dia de jejum. E esse dia você vai encontrar lá, depois você examina na sua casa, Levíticos 23, 27, é conhecido como o dia da expiação. Hoje, conhecido como o dia do Yom Kippur. Os judeus, nesse dia, ficam 24 horas jejuando, pedindo perdão, é o dia do perdão. Só que tem uma coisa, meus amados irmãos, quando nós vamos para o Novo Testamento, daqui a pouco o Heitor vai estar lendo para nós, mas eu quero fazer questão de ler esse texto aqui, só para os irmãos compreenderem, porque Jesus também falou do jejum. Jesus falou em Mateus 6, e o versículo de número 17 diz assim: porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Essa parte, unge a tua cabeça, Heitor, era o perfume da época. E lava o teu rosto. Não demonstre que você está jejuando. Aí o versículo 18 diz assim: para não pareceres aos homens que jejuam, mas a teu pai que está em oculto. E teu pai que vem em oculto te recompensará. Meus irmãos, existe sim uma recompensa no jejum. Foi Jesus que disse: existe uma recompensa para aqueles que jejuam. Mas Jesus falou aqui da forma correta de jejuar. Mas nós iremos ver aqui na Bíblia Sagrada que existe a forma correta de jejuar. Então, a primeira forma correta de jejuar deve ser para Deus. Então, nós iremos ver agora Zacarias capítulo 7 e o versículo 5. O Heitor já está pronto aí, Heitor, para ler esse texto para nós? É para nós, por gentileza. Zacarias 3, 5. 7, 5. 7, 5. Vamos lá. Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuardes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, jejuaste vós para mim, mesmo para mim? Então, Deus, através do profeta, Deus está fazendo uma indagação, fazendo uma pergunta, uma questão para o povo de Israel. Quando vocês estavam jejuando, era para mim mesmo? Deus perguntando, era para mim que vocês estavam jejuando? De fato, será que era para mim? Então isso aqui já nos leva uma reflexão. Quando você for abrir um jejum, abra um jejum para Deus. Você chega para Deus e fala: Deus, este jejum eu quero fazer para o Senhor, em favor de uma causa, ou até mesmo por questões espirituais, mas primeiro deve ser feito para Deus, em direção a Deus, porque é Deus que vai dar a recompensa. Eu li aqui para os irmãos, Mateus 6, vocês viram aqui o versículo 18, o Pai tem uma recompensa, é o Pai que vai te dar uma recompensa. Então, o próprio Deus, falando de jejum para o povo, é para mim mesmo que vocês estão fazendo? É uma indagação. Então, essa aqui é a primeira forma correta de jejuar, para Deus. A segunda forma é humilhando a nossa alma. Olha o que está escrito aí no Salmo 35 e o versículo de número 13. A hora passa rapidamente, mas nós vamos ler esses textos que é necessário para você estar guardando. Se o Heitor 35:13 achar, pode estar lendo 35:13. Olha o que o rei Davi diz aí. Mas quanto a mim, quando estava enfermo, a minha veste era pano de saco, humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o seu seio. Então vocês percebam que a segunda forma correta de jejuar é humilhando a alma. Vocês não podem perder isso de vista. Além de ser para Deus, é humilhando a alma. O que significa aqui humilhando a alma? É você reconhecendo a sua pequenez. Seja você quem for, empresário, pastor, seja quem for. No jejum, nós temos que humilhar a nossa alma. Nós temos que chegar diante de Deus e falar: Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Me dá condições, Senhor. Me dá condições, porque é o Senhor que faz, é o Senhor que dá sabedoria. Então essa é a segunda forma correta. Mas tem ainda a terceira forma correta, 1 Samuel 7:6.
Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, e o versículo de número 6. Eu vou estar aqui encurtando aqui essa mensagem só para a gente ganhar tempo, mas é necessário nós estarmos aqui lendo esses textos bíblicos. Samuel 7:6. 7:6, Heitor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Então a terceira forma correta de jejuar é confessando os seus pecados. É isso mesmo, confessando os seus pecados. E eu vou falar algo aqui para os irmãos. Até no momento, durante o jejum, até o momento da entrega, você quando dobrar o seu joelho e entregar a Deus, você tem que pedir perdão a Deus até por causa dos pecados que você praticou durante o jejum. Porque nós somos falhos. Não pense você que vai durar esse jejum todinho sem você errar. Você tem que pedir perdão para Deus até durante os momentos que você estava de jejum. E nesse último texto bíblico aqui, eu vou estar falando rápido para os irmãos, mas Daniel 9:3, Daniel, ele estava jejuando e orando. Não tem esse negócio de só jejum. Então, se você está jejuando sem oração para Deus, você está só passando fome. Daniel, ele nos ensina, se é para Deus, é com oração. Jejum é com oração. E eu quero falar para os irmãos, lembrando que alguém pode estar se perguntando, Heitor, você achou o texto? Quer ler? Pode ler para nós então. Daniel 9:3. 9:3. Eu dirijo o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza. Isso, exatamente. Então Daniel ele mostra que o jejum é coração. Mas alguém pode estar se perguntando, então, o seguinte, bom, mas é o seguinte, eu estou trabalhando, eu quero jejuar. Se você está em um momento de aflição e Deus te direcionou, você pode jejuar trabalhando? Você pode jejuar trabalhando, sim. Só que às vezes, é claro que você não vai ter aquele momento igual você está na sua casa, na igreja. Mas você pode ter alguns momentos que você vai no banheiro, se tranca, fala com Deus. E você pode até estar conversando com alguém, mas você pode estar orando em pensamento. Porque o que vale para Deus também é a intenção. O nosso amado pastor lá de Goiás, pastor Gilmar Santos, ele sugere que para a igreja, o melhor jejum seria domingo, porque a igreja já acorda para ir para a escola bíblica dominical, já passa aquele tempo todinho ali, orando e jejuando, ouvindo a palavra e entrega quando chegar em casa. Então assim, a diferença do povão e a diferença do obreiro. Então essas aqui são algumas formas corretas de você estar jejuando e os seus resultados. Mas tem mais umas perguntas assim, por exemplo, mas eu tenho que tomar remédio agora, eu vou quebrar o jejum? Não. Se você precisar tomar remédio, você não quebra o jejum, porque o propósito inicial do jejum, sabe o que você tem que fazer? É lutar contra a natureza carnal e não maltratar o seu corpo. Se você está maltratando o seu corpo, esse jejum está errado. Você tem que estar lutando contra a sua natureza carnal. Então, se você tomar um remédio, você não quebra o seu jejum. Mas alguém disse uma vez, um grande pregador, por isso a gente tem que tomar cuidado e estar sempre examinando na Bíblia, porque alguém disse que não existia jejum de menos de 24 horas. E tem na Bíblia. Não vou pedir para o Heitor ler, porque o tempo já está avançando, mas existe jejum menos de 24 horas sim. Guarde aí, Juízes 20:26. Guarde aí, 2 Samuel 1:12, que o povo jejuou até a hora da tarde. E eu gosto de conversar bastante com alguns judeus ali, próximo da loja Sefer, Marechal Deodoro. Eu fui perguntar para eles, falou, esse horário da tarde era aproximadamente até 3 da tarde. Como o horário do judeu inicia ali às 18 horas, quer dizer que eles não faziam 24 horas. Então, eu quero falar para os irmãos, encerrando, que existe, além desses jejuns, alguns prolongados, que aconselhamos vocês fazerem mais com orientação médica. Mas para você que não está acostumado a jejuar, tire o café da manhã, aí você vai acostumando aos pouquinhos, vai até a hora do almoço, depois você vai no outro dia, tira o almoço, depois você vai, tira também outra refeição, daqui a pouco você... É um exercício, igual nós estávamos conversando aqui com o Igor, né, sobre exercício físico. Ninguém fica forte da noite pro dia. É um exercício espiritual.
Então, é assim que vai crescendo. Então, os jejuns prolongados é muito importante, porque os jejuns prolongados, ele vai te ajudar a lutar contra vícios, pornografias, e uma coisa muito importante, a expansão do reino de Deus. Quem fez jejum prolongado na Bíblia? O jejum prolongado, Atos 9:9, não precisa ler agora, mas guarda essa referência. O apóstolo Paulo fez, bem na conversão, bem no comecinho, 3 dias de jejum. 3 dias de jejum, sem comer, sem beber. E também, em 1 Samuel 31:13, o povo fez 7 dias de jejum. 7 dias. Também existe alguns jejuns involuntários, tipo assim, acabei fazendo sem querer. Quem foi esse aí? Em Atos 27:33, Paulo estava naquele momento do naufrágio e todos eles estavam jejuando 14 dias. Pensa, 14 dias. Então, meus amados irmãos, nós estaremos já encerrando essa palavra, mas e ter outros prolongados, igual Moisés, Jesus, que fez ali 40 dias, aí já são conhecidos como jejum sobrenatural, né? Não recomendamos que você passe de 3 dias jejuando, porque o seu corpo precisa de água, tá bom? Nunca faça isso sem recomendação médica. Ah, mas o Heitor, ele é o líder dos jovens e ele quer proclamar um jejum. Eu posso chamar o povo todo para jejuar? Se é proclamado, pode. Porque em Jonas 3:5 foi um jejum proclamado para o povo inteiro. Correto? Então, Jesus, ele é contra quando a gente fica falando para se exibir. Mas quando é uma proclamação do líder para o povo, pode chamar o povo